Bom, Juliana, você leu aqui na tribuna da casa uma situação que aconteceu às sessões anteriores com relação à fala do vereador Rovina. Essa política de gênero que você denunciou na tribuna da casa, você espera exatamente o que da mesa diretora? Bem, Jairo, obrigada pela pergunta, a oportunidade de falar sobre essa denúncia que a gente fez aqui na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Americana contra o vereador Dr. Wagner Rovina, por uma situação explícita de violência política de gênero, né? Infelizmente, Jairo, não é a primeira vez que eu peço o tempo de explicação pessoal aqui na casa para denunciar esse tipo de situação. A primeira vez foi lá em 2021 e, infelizmente, é uma situação que faz parte do meu cotidiano como vereadora. O que aconteceu no começo do mês de agosto de 2025 foi que o vereador Wagner Rovina, logo depois de eu fazer uma fala na tribuna, também no tempo de explicação pessoal, uma fala na qual eu estava me defendendo de uma acusação que o Franco Sardelli, chefe de gabinete e filho do prefeito Chico, uma acusação que o Franco fazia contra mim, né? Ele falou na rede social dele que eu fazia fake news e, diante dessa mentira, eu fui desmontar essa mentira aqui na sessão. E aí, nesse dia, onde eu usei a tribuna da Câmara, justamente para falar desse ataque, dessa conduta persecutória, tanto do Franco quanto também do jornalista que frequentemente endossa esse posicionamento persecutório, que é o Jugensen, na Vox 90, no programa matinal, no mesmo dia que eu fiz essa denúncia, no tempo de explicação pessoal na tribuna, o vereador Wagner Rovino usou o tempo de pegar fogo para fazer uma fala um pouco confusa, sem dizer exatamente o porquê, mas parabenizando Jugensen e Franco Sardelli. Né? Ele disse basicamente parabéns e não explicou mais nada. Disse que haveria sinais, né? Falou num tom enigmático, e logo em seguida, ninguém entendeu nada por que ele fez isso. Ele pediu questão de ordem para a mesa e afirmou com todas as letras que eu estaria, durante aquele momento, né, da sessão plenária, que eu estaria fazendo uma simulação de um ato de sexo oral com a boca. Né, e o chamado de covarde aqui no plenário. Né, coisas que eu não fiz. O vereador, a princípio, eu imaginei que ele não levaria essa história para frente, pois ele levou, né, cerca de 2 semanas depois dessa sessão, do dia 5, ele foi para uma delegacia, ele fez um boletim de ocorrência, felizmente, né, como era esperado, o Ministério Público arquivou essa denúncia, e nesse momento eu trago aqui uma denúncia que não diz respeito só apenas a essa fala, que insinua enfim, que traz esse conteúdo de conotação sexual, né, que é extremamente em desacordo, uma fala que está em desacordo com o decoro da própria Câmara, uma fala que ofende, que constrange. A minha denúncia hoje na Comissão de Ética contra o Rovina, ela é muito mais do que isso. Ela é, na verdade, sobre uma conduta reincidente, né, que ele tem e que ele confirmou na sessão seguinte a essa, no dia 12 de agosto. O Rovina usa também a tribuna, o tempo de explicação pessoal, para dizer mais uma vez, distorcendo uma fala minha de 2021, dizendo que eu estaria aí equiparada com o meu agressor, o cara, o vereador aqui de Santa Bárbara, falou em 2021 que eu tinha que lavar a cara com ácido sulfúrico, né? E naquela época, em 2021, eu usei a tribuna para falar sobre isso, para dizer por que isso era grave, por que isso era uma violência, e inclusive, Jairo, você se lembra? Para cobrar da mesa diretora na época que fizesse uma comunicação formal para a Câmara de Santa Bárbara, né, para que ficasse explícito que esta casa não tolera esse tipo de conduta. Enfim, usei o tempo de explicação pessoal e de lá para cá o vereador já falou em duas oportunidades que eu naquela ocasião usei o tempo de explicação para dizer que a mãe e a irmã do vereador Corá deveria, enfim, lavar também a cara com ácido sulfúrico, o que evidentemente eu não fiz. O que eu falei foi, para quem tem dificuldade de entender o que eu estou falando, a violência política faz o exercício de se colocar no meu lugar, ou de colocar, né, no caso, uma pessoa querida, uma mulher querida, a mãe, a irmã, no meu lugar para compreender. Jamais aí fiz uma fala, e isso tudo está gravado, infelizmente eu falei agora na tribuna, ou foi um erro total de interpretação de texto do vereador Wagner Rovina, né, o que chega até a ser difícil de aceitar, porque ele tem formação em direito, ele é advogado em exercício da profissão, enfim,
ou é simplesmente uma intenção deliberada realmente do Dr. Rovina, né, do vereador, do PL, fazer aqui uma perseguição política, tentando depreciar, tentando distorcer palavras, né, colocar na minha boca palavras que eu não disse, tentando distorcer a coisa e me colocar como algoz numa situação onde, na verdade, eu estou sendo vítima de uma perseguição política, né? Ele vai para a delegacia, ele faz toda uma movimentação que é típica mesmo desse lawfare, que é essa guerra que se trava acionando a justiça para ocupar, distrair, enfim, desviar o foco do que interessa, né? Fazer com que a mulher no parlamento tenha que se ocupar mais do que com o trabalho dela como parlamentar, ela tem que se ocupar também de ficar se defendendo dessas condutas que são condutas que pregam que o respeito à mulher deve existir, mas não para qualquer mulher. A mulher ela tem que ter um perfil muito, ela tem um perfil muito definido de mulher na cabeça dessa galera, especialmente dessa galera de extrema direita, tem um perfil de mulher muito bem desenhado que merece respeito e um outro perfil, outros perfis que não merecem, né? Então o vereador ele deixou clara essa perspectiva que é a dele em vários momentos e eu consegui fazer hoje na fala aqui durante o tempo de explicação pessoal uma síntese do que foram esses fatos sucessivos de agressão. Se vier ao Conselho de Ética para analisar ou pedido para analisar, como é que o procedimento agora? Agora é assim, a gente na verdade fez o protocolo aqui na casa, ele passa pelo presidente, o presidente encaminha para o Conselho de Ética, e aí o Conselho de Ética vai analisar o conteúdo da denúncia, vai fazer, né, de repente, a escuta das pessoas envolvidas, vai analisar os materiais que a gente colocou em anexo, o arquivamento do Ministério Público sobre a denúncia do Dr. Wagner Rovina também está anexado nessa denúncia, e aí a ideia é justamente que eles possam fazer ações para que isso não se repita. Né? A gente não está falando que tem que ser isso ou aquilo. O que a gente entende é que não pode se tolerar, não pode se naturalizar que um vereador tenha essa audácia, né, muito negativa, de simplesmente sem prova alguma, sem materialidade alguma, fazer acusações gravíssimas, né, insinuações de cunho sexual para uma vereadora em pleno exercício do mandato. Isso é inadmissível. E ter uma decisão da Câmara, né, nesse sentido de reconhecer a gravidade da denúncia, responsabilizar o vereador agressor, e aí a gente não está falando se é a pena A, B ou C, isso vai caber ao Conselho, né, de Ética da Casa, mas o que a gente não quer é que essa situação passe em branco, a gente não quer porque quando uma situação dessa passa em branco, a gente está, na verdade, contribuindo para que isso se repita infinitas vezes, e a gente quer o quê? A gente quer uma Câmara mais segura e a gente quer também ser exemplo, a Câmara Municipal de Americana tem que ser exemplo para demonstrar para a sociedade que a violência política ela não pode ser confundida com divergência ideológica, político-ideológica. Isso prejudica muito a sociedade, prejudica a democracia e, no final das contas, quem perde é a população.